Estamos de volta, meus amigos. Decisão da Copa do Mundo definida. Espanha e Argentina, final inédita aí na história dos mundiais. Vamos falar aí sobre tudo que aconteceu nas semifinais, sobre a Espanha ganhando da favorita França, a Argentina virando mais uma vez contra a covarde, eu vou deixar aqui, covarde Inglaterra. Mas, por favor, antes, tipo de sempre, né? Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, siga a gente no Instagram, @tabelinfut, porque tá acabando a Copa, tá acabando, mas ainda vai ter muita coisa pra gente postar, pra gente falar, pra gente debater aqui, então continua com a gente, que a Copa do Mundo tá acabando, mas você segue aqui com a gente, fechou? Um salve aí pros meus amigos Cauê Nunes, Pedro Leles PP, tudo bem? Que decisão é essa aí, hein? Fala Caduzão, fala PP, dois jogos muito interessantes pra gente falar sobre. E a finalíssima, né, finalmente adiada, né, no primeiro momento, mas agora teremos a grande finalíssima, né, o campeão da Copa América, campeão da Euro. Teremos também o primeiro bicampeão da Copa do Mundo nesse século, né, então tem tudo para ser um jogo histórico. Fala Caduzão, fala Cauê. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Bom, vai ser um jogo sensacional. A gente até comentou no episódio passado, os dois países do Messi, né? O país que o Messi nasceu e o país que o Messi foi criado e apareceu para o mundo jogando futebol. E também a primeira final entre o país colônia e colonizador, né? A Argentina e a Espanha, então tem esse fato histórico aí também. Isso aí, é verdade, não tinha me atentado a isso, mas realmente tem esse fator histórico também envolvido. Então, vamos lá. Primeiro, já colocar na tela este rapaz aqui, Lamine Yamal. Será que ele vai provocar de novo? Será que ele vai bancar, que vai para cima da Argentina? Os caras gostam de... Não é igual a França, não. Os caras sentem a provocação, hein? Mas vamos ver. Vou começar primeiro falando da Espanha. 2-0 sobre a França. Acho que... o que mais surpreendeu nessa partida é a França não ter conseguido jogar, né? Porque a Espanha controlou, né? Desde o minuto 0 até o final do jogo. Impediu as principais armas ofensivas da França de jogarem. Olise, Mbappé, Dembélé, Barcola, depois o Doué quando entrou. A gente não viu esses caras em campo. E o que a gente viu foi uma Espanha se sobressaindo tanto na defesa quanto no ataque. É verdade que não foi uma super partida do Yamal, né? Não foi. Mas Pedro Porro jogou bem. Cucurella, mais uma vez. No último vídeo aqui a gente pode montar uma seleção da Copa, mas eu acreditaria que ele já estaria na minha. Mas enfim, é uma Espanha que não chega jogando bonito, não chega jogando de uma maneira tão... Eu gosto muito que o Rafa Oliveira lá na Casa TV falou que a Espanha na Euro de 2024 tinha os pontos elétricos, mais assim, mais vibrante. Não é o caso de agora. Mas chega numa final de Copa do Mundo. Então, pela melhor campanha, né, desde 2010. E é o favorito para a decisão? Abre aí com você, Pepe. Assim, cara, eu me arrisco a dizer que sim, mas é aquilo, a Argentina tá com para usar o linguajar atual, uma aura de campeão absurda, né? É a última Copa do Messi, e aí o tema é por Diego, por Malvinas, pela última do Léo, e aí ganhando o jogo no último minuto, todos os jogos, um sufoco do caramba. Ou sai atrás e vira, ou faz, o Cabo Verde empata, vai lá, faz, Cabo Verde empata de novo, e consegue um gol no milagre ali, contra a Inglaterra, perdendo o primeiro tempo bem equilibrado, no segundo nem tanto, assim, a Argentina atrás do placar consegue massacrar a Inglaterra ali, que se acovarda, abaixa as linhas depois que faz o gol, mas assim, parecia que ia dar a Inglaterra, né? E em questão de minutos, tudo muda, a Argentina tá com essa aura mesmo de mudar a partida em questão de segundos, ou por um lampejo do Messi, que é um gênio, ou mesmo pela equipe vibrante que é a Argentina, e consegue sufocar o adversário ali e arranca um golzinho. Mas eu acho que a Espanha, se a gente for falar em termos de qualidade
em termos até de peças, elenco recheado, opções, e até mesmo de filosofia de jogo, acredito que seja a favorita. Contra a França fez uma partidaça, e é aquilo, não é um futebol que encanta, mas contra a França foi um futebol que convenceu, cara. Convenceu demais. Ao contrário do Roger Machado, que viralizou aí, né? Que ele disse que para a Espanha ganhar da França teria até que talvez colocar 5 defensores, abaixar as linhas, não sei o quê, dobrar a marcação. A gente comentou no último vídeo que para ganhar da França teria que ser a Espanha de sempre. Ter a posse de bola, se defender mais trocando passes, do que armar uma retranca, sabe? Isso não existe, é pedir para tomar gol. Se você abaixar as linhas com um meio-campo e um ataque que tem Doué, Dembélé, Olise, Mbappé, Barcola, não tem como. Em algum momento você ia tomar o gol. E a Espanha fez uma partida que ela abre o placar entre os 20 e 30 minutos de jogo do primeiro tempo, e aí o normal seria só da França, porque a França é uma baita seleção, tá atrás do placar, o que é esperado a posse de bola vai ser dos caras, a gente tenta se defender da maneira que dá, mas eles que vão ter o controle do jogo. E a partida termina com 51% de posse para a Espanha. E eu acho que o Tuchel, não sei, estava sem sinal de televisão, sem sinal de internet na concentração, e ele não viu que é assim que se ganha uma semifinal de Copa, que é assim que você tem que entrar, essa é a postura que você tem que ter numa semifinal de Copa do Mundo, não sei. Ele não deve ter visto o jogo, e aí contra a Argentina ele abre o placar, só que depois, cara, ele tira completamente as suas possibilidades de contra-ataque, fica um time lento e completamente previsível quando tem a bola, as linhas extremamente baixas, os jogadores também se acovardaram, o Bellingham e o Kane tentando alguma coisa, mas não chegava ninguém, nunca chegava um apoio, uma opção de passe. Então, a Espanha, eu acho que é a favorita, porque ela tem em mente o que ela precisa fazer para ganhar os jogos importantes, jogos decisivos, e os momentos difíceis, ela sabe também como superá-los. Então, eu acredito que a Espanha seja a favorita, mas assim, 51% a 49%, 52% a 48% no máximo, sabe? Porque a Argentina tá com uma aura absurda e tem o melhor jogador de todos os tempos. É um. Assim, falando. Concordo com o BP, acho que é uma Espanha que soube dominar, né? Não se. E não, muito bem, a gente vai bater muito aqui, que a gente falou no último episódio sobre o Tuchel, a gente vai continuar falando aqui. Foi covarde mesmo. O que a Espanha não foi, que o De La Fuente não foi, porque manteve ali o jogo sobre seus pés, sobre o ritmo da Espanha até o fim. Não mudou a sua forma de jogar, porque sabe que é uma gigante enfrentando uma outra gigante. E falando especificamente desse rapaz, Lamine Yamal, você acha, Cauizão, que o homem está aguardando para a final? Tudo que ele não veio trazendo, dá a impressão ainda que ele está meio que sentindo da lesão, né? Mas mesmo assim, ele conseguiu fazer um golzinho, né, nessa Copa, foi eleito melhor do jogo algumas vezes, aí a gente até pode discutir, né, quão merecido foi tudo mais, mas será que ele, na final, vai desencantar, vai jogar aquilo que a gente está esperando dele? É o que todo mundo espera, né? O Pedro até comentou dessa questão do estilo de jogo da Espanha, não sei se foi, Pedro, se foi você, mas a questão de... Essa Espanha parece que ela tá de fato diferente daquela que a gente aprovou muito e gostou muito de ver da Euro, né? Porque eu vi muita gente comentando que parece que os jogadores até, de certa forma, tentam meio que hesitar em acionar o Yamal o tempo todo, que era uma coisa que era feita, né? Você tem um cara como o Yamal no seu time, você quer o tempo todo que ele fique com a bola. Mas parece que o time da Espanha tenta evitar um pouco de ficar toda hora, né, jogando essa responsabilidade, vamos dizer assim, pro Yamal, tentando trabalhar mais a bola mesmo, né, sem dar esse protagonismo para os pontos, até porque no outro lado, de novo, mais uma vez, o Baena, não tô falando que foi mal, mas mais uma vez uma partida mais burocrática, né, não é aquele cara que chega nem perto daquele Nico Williams que a gente viu em 24 na Euro, né, então é uma Espanha que tá mais controladora mesmo, menos dependente talvez desses pontos. E, cara, acho que falta, né? Eu tô vendo muita discussão acerca do Yamal, né? Principalmente depois desse jogo. E eu concordo com você, acho que falta muito ainda. Sei que tem muita gente que é muito fã do Yamal, eu também sou muito fã. E é por isso que eu corneto ele.
justamente porque eu sou muito fã, porque como eu acho que eu tinha comentado no último episódio, assim, para mim a régua do Yamal é diferente da régua dos outros. Eu acho que é um jogador. Quando nós fizemos aqui nossa tier list, nós colocamos a primeira prateleira, que eram os melhores jogadores da Copa, né? Que eram no máximo 5. Dos 5, 2 eram nomes unânimes. Foram nomes unânimes pra gente, né? Mbappé e Yamal. O resto a gente discutiu ali até o final. Então, assim, eu acho que, não sei se vocês concordam, mas acho que não tem nem discussão de quem foi melhor na Copa até então entre Mbappé e Yamal. E assim, eu tenho certeza que se a gente for pegar os programas esportivos aí, Brasil afora, vários deles colocaram, se não todos, o Yamal como uma das grandes estrelas dessa Copa do Mundo, não como uma revelação, não como um jogador para chegar para ser o melhor jogador jovem, mas para ser o melhor jogador da Copa, a bola de ouro da Copa. E o que ele apresentou para mim até então não é o futebol de melhor jogador da Copa. A gente fala dos protagonistas, né? É que agora com essas partidinhas cachorras que fizeram nessa semifinal, fica difícil, mas independente disso, Mbappé, Olise, Dembélé na França, Bellingham e Kane na Inglaterra, Argentina a gente tem o Messi, Noruega tem o Haaland, o próprio Brasil com o Vini. Para mim, tá? Esses 8 jogadores que eu citei jogaram mais do que o Yamal na Copa do Mundo. Apresentaram mais do que o Yamal na Copa do Mundo. Na Espanha, para mim, tem caras que jogaram melhor que ele. O Fabian Ruiz jogou pouco, né? Mas o Rodri, para mim, o Cucurella, para mim, jogou mais que ele. Acho que dá até para discutir, aí já seria discutir legal, mas o Cubarsí, para mim, fazendo uma baita Copa. Então, assim, é discutível por baixo que nós temos 10 jogadores que jogaram melhor que ele nessa Copa até então. Que para mim mostra como vem sendo abaixo a Copa dele. Ele tá jogando mal? Não tá jogando mal, mas ele não tá jogando o que se espera dele, porque a gente espera uma Copa de melhor jogador do torneio, cara. É simples assim. Eu espero, para quem vê os jogos do Yamal, talvez a pessoa que não tem essa referência, assim, né? Porque assim, cara, a gente viu o Yamal jogando na Euro de 24, na Nations de 25, na Champions do ano passado. A gente vê os jogos dele, por exemplo, contra a Inter na semi da temporada passada, né? Dessa temporada agora, os próprios jogos contra o Atlético, ele não conseguiu ser decisivo, mas ele foi muito bem. Então, mano, você pega para ver os jogos do Yamal nessa Copa e esses jogos que eu compara com esses que eu citei, é um nível muito abaixo. Mais uma vez, pela 1000ª vez, tá jogando mal? Não tá jogando mal, mas não é o Yamal que a gente viu em outros momentos, ou que a gente vê no Barcelona, assim, o tempo todo. Então, eu acho, sinceramente, que a Copa dele vem sendo muito abaixo do que eu esperava. Não vem sendo o protagonista que eu imaginava, assim, mas é isso, é um grandíssimo jogador, é um cara que faz diferença. Tem aquela questão também que o Messi tem, a gente tem aqui no Brasil com o Vinícius, que é o jogador que ele tem essa aura dele, que o adversário ele tem uma preocupação a mais com o cara, então você nunca vai ver ele num contra um. Dificilmente vai sempre 2 jogadores, 3 jogadores, então assim, ele mesmo numa tarde, noite ruim, ele vai puxar a marcação para si. Mas eu de fato acho que falta um pouco pro Yamal. E só para comentar também da questão de como chegam as equipes, né, rapidão, é interessante como eu acho que das 4 semifinalistas, talvez a única que não tenha, bem entre aspas, criado uma casca, vamos dizer assim, tenha tido essa dificuldade, assim, tenha sido a Espanha, porque a Espanha não teve jogos em que ela passou muito sufoco, né? A fase de grupos foi bem ruim, eu acho que vocês vão concordar que a fase foi bem abaixo do que esperado, mas os outros jogos, assim, a Espanha conseguiu passar sem tanta dificuldade, né? Não tô dizendo que não ter criado essa casca seja negativo, lógico que não, mas passou com muita facilidade pela Áustria. Depois foi Bélgica, não sei se foi Bélgica, mas também não foi com tanta dificuldade. Agora contra a própria França também foi muito mais tranquilo do que a gente imaginava. Então assim, a Espanha vem tendo uma Copa do Mundo no mata-mata. Portugal, que também foi um jogo não sofreu até decepcionante. Não sofreu perigo assim, mas passou no sufoco contra Portugal e Bélgica, né? Foram gols no último minuto do Merino. Então, uma falha do Dani. Foram jogos onde não foram tranquilos, mas assim, acho que em nenhum momento desses jogos a gente viu a Espanha assim, em sério perigo, sabe? Tipo assim, tá pior no jogo, o adversário tá melhor, eu acho que o adversário tá mais perto do gol. Eu não senti isso, pelo menos. Achei que Portugal fez um jogo muito decepcionante, assim. Inclusive, Portugal, acho que uma das maiores decepções dessa Copa, né? O meio-campo de Portugal, uma vergonha, assim. Bruno Fernandes, uma vergonha. Vitinha, enfim, todo mundo ali muito abaixo. A própria Bélgica ali também, eu acho que a todo momento eu pelo menos via a Espanha melhor, mas assim, isso é mérito da Espanha, né? É um mérito gigante da Espanha de ter transformado os jogos, especialmente o jogo contra a França, né? Não deixar ser um jogo difícil. E a Argentina, cara,
questão de casca, assim, a Argentina passou perto em todos os jogos mata-mata, né? Passou sufoco contra Cabo Verde, passou sufoco contra o Egito, contra a Suíça. Se não fosse o Embolo aprontar lá, eu acho que seria um jogo bem complicado. E aí, só para comentar, né? A Inglaterra criou uma casca legal que a gente falou, foi um jogo contra o México, e acho que isso foi uma armadilha para esse jogo, porque a gente viu contra o México, né? Foi o momento em que o Tuchel adotou a linha de 5 dele, a famosa, né? Foi mais ou menos no mesmo minuto, que ele tira um meio-campista, não vou lembrar quem ele tira agora. Meio-campista atacante, e coloca o Dan Burn para defender, assim, abaixar as linhas. E deu certo contra o México, né? Uma pressão tremenda no Azteca. Então eu acho que ele pode ter usado esse jogo como referência do tipo assim, pô, vamos fazer isso de novo, porque daquela vez deu certo, né? E aí não. Mas dessa vez não deu certo, né? Ele conseguiu sobreviver ao Azteca, mas não sobreviveu à Bomboneira. Basicamente foi isso. Assim, Ele tirou o Anderson e colocou o Burn. Ele tirou o Anderson e colocou o Burn. Cara, assim, se ele pensou que daria para repetir isso, ele desculpa, limitadíssimo. Porque um jogo é contra o México, outro é contra a Argentina, que tem o Messi, que tem Julián Álvares, que tem Enzo Fernandes. São jogos completamente diferentes, níveis diferentes de seleção, níveis diferentes de jogadores, e o contexto extremamente desigual. Que ele estava com um a menos no Azteca, né? Completamente. Ele estava com os 11 jogadores contra a Argentina e estava só com 10 no Azteca. Então, assim... Não, e é um time muito mais qualificado, né, cara? Você vai abrir espaço para esse tipo de jogador, assim, você... No lance, por exemplo... Quando contra o México também, ele quase tomou gol, sabe? Não é um case de sucesso. Sim. Não é que ele conseguiu trancar e passou bem. Sim, exatamente, mano. E eu acho que, assim, quando você... E, assim, foi mais do que se retrancar, assim, foi uma retranca muito mal feita, cara, porque o gol do Enzo, assim, representa o quão mal, assim, o time tá, porque você tem os 10 numa linha, assim, ó, e não tem ninguém na entrada da área, que é a coisa mais básica. Você tá assim, retrancado tipo... e o cara consegue dominar a bola, pensar na entrada da área. Ali, ele colocou um zagueiro alto e toma gol do Lautaro, que não é tão alto assim. Você tá cheio de zagueiro dentro de campo, você tá com marcação em tese dobrada lateral, o Messi recebe a bola sozinho, consegue um cruzamento de direita, passa por cima do Pickford, o Lautaro tá sozinho dentro da pequena área. Uma coisa ridícula, assim. E já vinha sofrendo parece uma pressão absurda. Treinado, né? Parece que é improviso, sabe? A impressão que dá é essa, assim, e de fato. E aquele lance, assim, o Anderson também, a marcação dele é uma coisa... É uma burrice, assim, inacreditável, né? Porque, lógico que é o Messi, né? Tudo bem e tal, mas, assim, o Messi já tava na marcação, o Spence já tava em cima dele, o Spence vinha fazendo o jogo, às vezes é uma questão de você acreditar no seu marcador ali, cara, o Spence vinha fazendo um grande jogo. Tá num contra um, mas o Messi ele não ia conseguir, ele no máximo ia cortar e ia cruzar pra área. Aí você decide sair do cara, deixar o cara na entrada da área sozinho, pra ir dobrar a marcação, ele nem chega a tempo, ele para no meio do caminho, o Messi ergue a cabeça, toca no Enzo sozinho, chuta, nem faz o maior dos chutes, aí tem aquilo também, né, o Pickford mal posicionado também, enfim, toma o gol, então acho que deu tudo errado. Foi mal nos 2 lances, inclusive. Tudo errado. Assistindo o jogo, eu tava... então. Cara, mano, no segundo eu nem reparei, velho. Com os amigos. Travou? Ah, achei que eu sou tão... Não, travou pra mim, tão lerdo que eu achei que tinha travado aqui. Era o milagreiro. Ixi, caiu? Agora voltou. Voltou, mano. Travou faz uns 10 segundos, aí. O que eu falei? Você lembra? Tá vendo com seus amigos. Você falou que eu... Tá. Então, tava até comentando com meus amigos que aquilo, o Pique foi um goleiro milagreiro. Virou até áudio de TikTok, né? A sequência de defesas lá contra o Chelsea. Pickford, do Rogério Voga. Mas, assim, é um cara que eu não sei o que acontece em jogo grande. Ele tem uma tendência a entregar que é inacreditável, assim. Acho que ele se desconcentra, talvez ele fica muito pilhado e se perde na emoção do jogo, na adrenalina do jogo. Em clássico contra o Liverpool, ele já cansou de falhar umas falhas bem feias, assim. Tem uma que é um bico para cima, ele vai... Ele vai espalmar para a linha de fundo, por cima do travessão. Ele erra, a bola bate no travessão e cai no pé do Origi, assim. Então, é complicadíssimo. A Inglaterra tem esse perfil de jogador que sente a pressão, até os mais experientes, os mais cascudos, e caiu na mão de um treinador que não soube escolher a melhor tática, né? Esse jogo foi inexplicável, cara. Foi agonizante, assim, assistir os minutos finais, que era uma tragédia escrita, né?
A gente viu a Inglaterra recuar cada vez mais, a Argentina ganhar cada vez mais espaço e confiança. Parecia que o gol era questão de tempo. Na hora que sai o gol do Enzo, eu não tenho nenhuma reação, assim, porque, cara, já tava esperando esse gol, era protocolar. Ele desistiu de consertar o time, né? Basicamente, eu acho que em algum momento ali ele aceitou que a Inglaterra ia sofrer uma pressão até o final do jogo. Ele não pensou em algo assim, vou alterar aqui, né, a estrutura do time, tentar ficar mais com a posse ou algo assim. Ele falou, cara, eu vou botar quem são os maiores estatura aí no banco, os defensores? É o Burn e o O'Reilly. Então, entra aí. Aí depois tá perdendo o jogo. Aí bola, chuveirinho, quem são os atacantes de maior estatura aí? A Rashford e o Tony? Entra aí então. Tipo assim, foi muito Cara, preguiçoso, isso né? é Não uma coisa tentou que mudar. isso é uma coisa que o Parreira faria em 1998, sabe? Treinando, sei lá, o Flamengo. É uma coisa muito protocolar, assim, uma coisa muito demagoga, é muito ridículo, sabe? Carreira, eu diria até Celso Roth, Mano Menezes, essa galera Esses aí. caras, assim, esses caras que a gente chama de dinossauro da bola, o João Santana faria isso no Botafogo, tranquilamente. Faria exatamente isso. Ô, quem que tem aí? Tem esse zagueiro de 1,95 m. Vem, joga de centroavante. Mas eu sou zagueiro. Dane-se, quero alto. Quero cara alto, vai pra área. Porque no final foi justamente isso, né? O Burn foi pra área Foi. e dane-se. É muita falta sei lá, de leitura do jogo, não sei. Ele termina a partida, só para eu confirmar aqui, ele termina a partida sem nenhum ponta em campo. Ele entra sem nenhum ponta, né? O Gordon joga como ponta, mas não é um ponta de fato. Joga mais como segundo atacante, meio campista. E entra com o Rodgers um pouco mais aberto de um lado e o Gordon do outro, né? Quando você faz 1-0, se você for recuar, você deixa um contra-ataque engatilhado. É o mínimo. Isso aí até o Mano Menezes, Celso Roth, e até eles fariam isso. Ele morre com o Saka no banco, com o contestadíssimo Madueke no banco. Então, assim, são escolhas que são completamente descabidas. Entre o Rashford, é verdade, mas não é Mais um tarde. cara. Entra muito tarde, entra aos 90, né? Entra depois de tomar os 2 gols. Então, assim, ele realmente não armou o contra-ataque no momento que ele pensou em se defender. Isso aí eu acho. Cara, é completamente ridículo isso. Muito ridículo. Assim. Chegou um determinado momento do segundo tempo, tava com 12% de posse de bola, né? É um absurdo. Cara, uma vez eu tava conversando com meu pai, eu fiz essa analogia, né? É tipo assim, é tão ridículo como, sei lá, nas guerras medievais, você construísse uma muralha de 30 metros de altura e não tivesse o corredor em cima dela para ter arqueiro, não tivesse saída para você contra-atacar, aí os caras vai lá, se encher de água, você afoga, sabe? Sua cidade é afogada. É tipo isso. Se tacar óleo quente, sua cidade é queimada. É uma parada dessa, velho. Você tenta se defender, mas não tem um contra-ataque, não tem armas. É muito simples e muito ridículo assim o que o Tuchel fez. Ele poderia até, um nome que foi bem esquecido, acho que não jogou em nenhum jogo, né? O Meno. Ou morreu no banco da Copa. Se é um cara que, se quisesse prender mais a bola, poderia entrar, né? Mas... Exato. Assim, do jeito que eu enxergo o futebol, se meu time, por exemplo, esse mesmo cenário, uma semifinal de Copa do Mundo, eu faço um gol já no segundo tempo. O que eu faria? Eu colocaria mais meio campo. Eu colocaria, como ele não entrou com um ponta, eu colocaria um ponta e um meio campista mais defensivo. Que aí você consegue ter mais a posse de bola e ao mesmo tempo você se recompõe também, né? Você se resguarda. Porque a questão não é você não deixar, é você deixar a bola chegar na área e ali tirar a bola da área. O mais interessante é você não deixar a bola chegar na área, né? E como você faz isso? Preenchendo o meio campo, ganhando a segunda bola, tendo controle da posse de bola. E aí, você colocando um ponta também, você consegue recompor as laterais. Porque quando o jogo tá difícil, nessa mesma questão, você tá ganhando só por um gol, a outra equipe vai te atacar, normalmente é por onde? Pelos lados, fazer chuveirinho. Se você coloca um ponta, você dobra a marcação na lateral e evita esse chuveirinho, sabe? Mas não sei, os treinadores, eles parece que é protocolar, assim. Você toma um gol, você coloca um zagueiro. Quer dizer, você faz um gol, você coloca um zagueiro, você toma um gol, você coloca um centroavante. Na minha cabeça não faz sentido nenhum, mas... E tem uma coisa que está viralizando agora nesses últimos dias, não sei se para vocês apareceu, mas para mim, pelo menos, chegou aqui, que é uma entrevista do Fábio, acho que faz uns 10 meses, que ele fala justamente desse contexto de jogo, né? Que ele fala que
e ele como experiência de jogador e agora como treinador, que está sendo um grande trabalho no Como, ele fala que se você coloca, joga num 4-4-2, joga num 4-2-3-1, enfim, se você tira um atacante, coloca um zagueiro, é automático para os caras que, não, o treinador quer que a gente recue e que a gente vai para trás. E aí acontece isso que aconteceu, né? O time não sabe muito o que fazer. Nesse caso da Inglaterra, pelo seu comentário, eu concordo também, parece uma coisa que nem foi treinada, assim. Parece uma coisa que ele sentiu na hora ir lá e quis tentar, mas se os jogadores... Primeiro, é automático para os jogadores ter esse instinto de recuar, e também é uma coisa que também, se eles não estão treinados nem acostumados, não vai conseguir. Então, eu não vejo um cenário que a Inglaterra, os jogadores dessa Inglaterra conseguissem fazer isso. E deu no que deu, né? Não, e assim, além do recado que você passa para os seus jogadores, tem um recado que você passa para o seu adversário também, né? Exato. É tipo assim, eu tô entregue, vem me bater, tô nas cordas. Vou tentar me esquivar da maneira que for, mas eu tô aqui nas cordas e vem com tudo para cima. Isso aí não existe, cara. É pedir para tomar. Mas vamos colocar o outro rapaz aqui na tela, porque vamos falar do outro lado aqui, lado argentino, que os caras de novo chegaram. Eles podem... Isso aí vou me arriscar aqui, mas acho que talvez seja a primeira vez que um bicampeonato de Copa América e de Copa do Mundo ao mesmo tempo, né? Talvez, não lembro de outro caso parecido. Chega mais uma vez, chegando como chegou, em alguns momentos aos trancos e barrancos, na última partida jogou bola, mereceu a vitória. Cara, não tem mais... Os caras são difíceis de bater, tem essa mobilização. Eu tava comentando com algumas pessoas assim, de que eles parecem que tem um combo ideal, assim. Tem a raça, tem o possível melhor, o segundo melhor da história, tem um time mobilizado, tem um treinador que não é um gênio inovador das táticas, mas... E é verdade que nessa Copa também pecou algumas leituras de jogo, mas sabe ali gerenciar o time, sabe gerenciar o jogo também. Chega mais uma final de Copa do Mundo. E a Argentina, antes da Copa a gente falaria, se fosse uma final Espanha e Argentina, Espanha 60-40, por aí. Vocês acham que é igual? Tá 50-50, a Argentina conseguiu equilibrar isso? Nossa, mano, difícil, hein? É porque aquilo, a Argentina, ela conquistou a casca que eu tinha até comentado, mas ela vem meio que nos trancos e barrancos, né? Sofreu contra adversários bem mais acessíveis e tal, mas a gente sempre vem falando da questão física, né, da Argentina, como vem pecando muito, apesar desse jogo parece ter superado essa questão, né? Mas é realmente um time muito vencedor, né, cara? É um time que perdeu, a gente sempre fala de ter perdido o peso, né, a responsabilidade desde a Copa América de 21 já deu uma relaxada, mas a Copa do Mundo, de fato, fez com que os caras entrassem passeando, né? Para eles estão vivendo um sonho, de fato, não tem esse peso, ainda mais, principalmente em cima do Messi, né? Então, isso acho que é um fator que joga muito a favor dos caras. E tudo que você comentou, né, cara? A paixão dos caras, assim, a torcida, certamente a torcida dos caras vai ser maior na final. Então, acho que isso tudo tem um peso. Mas eu ainda acho que a Espanha é melhor. Eu acho que a Espanha é favorita, assim, o que não significa absolutamente nada, né? Lógico que não, mas eu acho que a Espanha é favorita. Eu jogaria meu din-din na Espanha, porque acho que individualmente é melhor, né? É que tem muito disso, né? Esse time da Argentina, se você olhar no papel ali nas pecinhas, não é um time espetacular, né? Não é um time dos melhores jogadores do mundo nas suas posições e tal. Mas quando veste a camisa da Argentina, esses caras crescem muito. Né? Já na Espanha, assim, a gente vê jogadores ali do mais alto calibre, né? Especialmente o meio campo ali da Espanha, realmente é muito forte, né? A linha defensiva também vem gostando muito da Espanha. E acho que para mim é um jogo entre as duas seleções que melhor jogam futebol coletivamente, para mim, do futebol de seleções dos últimos anos.
Para mim, quando a Copa começou, eu tinha que a minha primeira prateleira ali era França e Espanha, e a segunda para mim era Argentina e Portugal. E acho que Portugal e França eram as melhores individualmente, e a Argentina e Espanha melhor coletivamente. Acho que é isso, assim, a final das seleções que melhor jogam, acho que coletivamente. E acho que é um jogo que vai ser muito equilibrado, duas seleções que vão querer ter a posse. Eu acho que talvez a Espanha, por estar parecendo mais fisicamente, né, apta, vamos dizer assim, e é isso, né, individualmente tem jogadores melhores, pelo menos na minha visão, eu acho que tende a ficar um pouco mais com a posse, mas a gente sabe, é aquele time que é insuportável, é chato, sabe bater, sabe provocar, e isso pode ser um fator determinante, né, lógico, e toda a questão do ambiente do estádio e tal, acho que isso pode influenciar também, mas certamente, assim, tem o Messi do seu lado, né, e até pelo que eu falei, eu acredito, acho que nem muita dúvida disso, que o Messi vem sendo mais desequilibrante para o seu time do que o Yamal vem sendo, né, para a Espanha. Mas lógico, um jogo agora de 90 minutos pode mudar, o Yamal pode virar o Yamal que a gente está acostumado a ver e decidir a partida, então pode tudo acontecer, mas eu acredito que a Espanha tem assim um favoritismo ali em relação à Argentina. Enquanto você falava, eu estava lembrando de um abraço para o grande Andrei Richthofen. Queria muito ser amigo dele. Que ele falou que parece que os Scaloni não entendem muito ali do jogo, que parece que tá vivendo ali um momento de sessão da tarde, né? Que tem o time desacreditado ali, que tem peças que você fala, não, esse time não vai. Que a Argentina praticamente a casa é a TV do Messi e os caras chegam lá. O Scaloni é meio que o pai de um dos garotos, né? O treinador é demitido, aí o pai de um dos garotos tem que assumir na reta final, assim. Mas eu acho interessante porque, cara, eu nunca vi eu não lembro, pelo menos, de um time no roteiro desse perdeu algum campeonato. Não sei se vocês conseguem lembrar. Eu acho que o único caso, assim, que eu poderia pensar é o Flu de 2008. Aí abrangindo tudo, né? Seleção, clube. Mas eu não lembro de um time com um roteiro desse parecido. É um tipo de história que vai deixando os caras com um ar de imbatível, né? Não sei se vocês pensam assim também. Com certeza. É aquilo. Quase todo estereótipo, jargão, ele foi feito por um motivo, né? Ele existe por alguma razão. E o jargão de cara de campeão é justamente porque normalmente quando vai acontecer essas coisas, o time é campeão. Eu também não me recordo agora de uma equipe que passou playoffs, oitavas, quartas e semifinal no aperto, assim, gol nos últimos minutos, prorrogações jogadas. Não teve pênaltis ainda, né? Que perigou bastante, mas conseguiram se livrar dos pênaltis. E assim, eu também não me recordo de um time que não foi campeão passando por tudo isso. E ainda mais a questão de ser a última do Messi, o melhor jogador de todos os tempos. A Argentina com uma confiança absurda, porque realmente, desde 2022 venceu tudo, desde 2021 vence tudo, né? Venceu Copa América, venceu Copa do Mundo, venceu a finalíssima contra a Itália, venceu a Copa América novamente, foi líder das eliminatórias sul-americanas, agora chega numa final de Copa do Mundo. Então, assim, mais do que a visão dos adversários perante a eles, de, pô, vai ser difícil bater esses caras, é a visão que eles têm deles mesmos, né? Poucas vezes eu vi o Messi ser desumilde, não no sentido ruim, né? Não no sentido de arrogante, mas no sentido de não poupar palavras para falar da qualidade da equipe dele, né? Ele falou que a gente sabe do que é capaz, a gente vem sendo a melhor seleção do mundo, e isso é verdade. Se você pega resultados, eles têm os melhores resultados do mundo. Pode não ter o melhor futebol jogado, mas resultados, isso aí é inegável. É quem está sempre chegando lá, quem sempre está no topo. E aí, com polêmica de arbitragem em 2022, polêmica de arbitragem também em 2021, né, desde aquela Copa América, que bateram no Neymar o jogo inteiro, assim, e foram tomar cartão só no segundo tempo, que foi uma coisa de louco. Entradas, inclusive, que mereciam cartão vermelho direto. Mas essa Copa também é marcada por alguns erros crassos, mas polêmica de arbitragem à parte, eles vêm jogando um futebol que convence, um futebol muito intenso e que dá orgulho para quem torce para eles, né, para a nação deles, com todos os méritos. Assim, eu gostaria que o Brasil tivesse a postura que eles têm em campo.
a garra e a maneira que eles se emocionam também pela camisa que veste é contagiante. O povo argentino tá numa felicidade assim, jamais vista, cara, porque realmente é difícil você achar 26 caras que gostam, que amam, que se sentem pertencentes a uma camisa igual eles acharam nessa seleção. E não só os 26, né? O staff todo é assim. Você vê que tem essa mobilização em torno do país, essa mobilização para ganhar a Copa, mobilização em torno desse cara absurdamente espetacular que é o Lionel Messi. E, assim, apesar do favoritismo espanhol pela maneira de jogo, pelas qualidades técnicas, táticas, pelo projeto a longo prazo, pelo conhecimento que o De La Fonte tem dos jogadores, a Argentina vai bater de frente, é aquilo, eu acho que é 50,5% a 49,5%, 51% a 49%. É uma vantagem, um favoritismo muito, muito mínimo assim, para a Espanha, porque a Argentina tem uma garra, uma força de vontade, uma autoestima absurda. Falando de arbitragem, mas uma partida horrível do senhor Ismael El Fati, né? Que, pelo amor de Deus, sabe? Até dar. A Argentina batendo até ele dar o primeiro amarelo ali foi. Demorou o quê? Foi no segundo tempo ainda. Não tenho. Então, nem me recordo, mas demorou muito, assim. E a Inglaterra ali não sabendo jogar esse jogo, né? E também sacar o nosso Wilton, né? Que ficou fora da final, né? Para tristeza dos senhores. Wilton não estará na final da Copa do Mundo. Será o árbitro esloveno Zlatko Vinčić. É assim que se fala, né? Eu acho que. Tem polêmica esse aí. Opa, esse aí que não sobra polêmica, né? Mas aí eu deixo para as autoridades. Deixo para as autoridades resolverem isso. Com vida fora de campo, igual de jogador de futebol. É complicado mesmo. Mas, cara, realmente dá muita. Sabe, eu tava vendo ontem também uma reportagem da Argentina eliminada na Copa de 2002. Foi na fase de grupos, né? E os caras era aí. Parece que é exatamente o sentimento que a gente tinha. Os caras não ligam, os caras. Verón, enfim, toda a galera, Ortega, Batistuta. Parecia que os caras ali não estavam muito querendo muito com a seleção, né? Era o pensamento dos argentinos e parece o mesmo nosso, assim, parece que as coisas se inverteram, né? A gente não ter mais essa mobilização dentro de campo, né? E a Argentina ter. E chega meio que imbatível, né? Eu queria, falando desses, a gente tá falando muito dessas aleatoriedades, dessas casualidades do jogo, tem uma foto que tá viralizando, né? Vocês já sabem qual é, mas eu tenho que mostrar para todos aqui que é Messi e Yamal. Qual a chance disso acontecer, né? O Messi dá um banho no Yamal há 20 anos atrás, 10 anos atrás, mais de 10, na verdade, né? Uns 15, vai, por aí. E os caras se encontram agora numa final de Copa do Mundo e vão decidir a partida, né? É uma loucura, né? Essas histórias aqui que a gente tem no jogo. E será que o Lamine Yamal vai provocar? Será que ele vai bancar mais uma vez? Não sabemos muito bem ainda, né? Vamos ter que esperar as coletivas aí para descobrir. Cara, sobre essa foto aí, assim, só para mudar um pouquinho de assunto, mas depois vai entender onde eu quero chegar. Muita gente hoje, principalmente quem tem, vamos ver, se eu tô com 24, acho que quem é uns 7 anos mais novo, assim, tem que ter uns 17 anos, uns 18 para baixo, não entende muito bem como um dia existiu a rivalidade Cristiano Ronaldo e Messi. Porque eles pegaram só o Messi ganhando tudo, o Cristiano Ronaldo ganhando nada, ou praticamente nada, indo para a Arábia e ficando um pouco esquecido também, porque pela seleção não conseguiu grandes coisas, conseguiu a Nations League, mas não com o protagonismo de Messi pela seleção argentina, né? Mas, assim, na época, principalmente entre 2014 e 2018, parecia que tudo na vida do Cristiano Ronaldo tinha sido escrito pelo Deus do futebol, né? Parecia que era um roteiro absurdo e tudo dava certo, e era reviravolta com o hat-trick dele, com 2 gols, com assistência e gol dele em Champions League, machucava e virava um segundo treinador na final da Eurocopa e ganhava Euro, primeiro título da história de Portugal.
Depois vencia a Nations também na primeira edição de Nations League. Parecia que tudo funcionava na vida do Cristiano Ronaldo e era tudo um roteiro escrito. E agora parece que é tudo um roteiro escrito para a vida do Messi, né, cara? E assim, um roteiro de filme, porque ele sofre pra caramba pela seleção. Ele faz uma Copa de 2010, por exemplo, que ele não consegue fazer absolutamente nada sob o comando do Diego Maradona. Eram os dois maiores jogadores da história da Argentina que não chegaram em lugar nenhum, foram goleados para a Alemanha na Copa e eliminados. 2014 perde uma final, não conseguindo render aquilo que era esperado, perde oportunidades de gol também. A última bola ali, óbvio que não é culpa dele por errar uma falta, mas ficou marcado, eu lembro, que a última bola sendo o pé dele e ele isolar, ficou aquilo, pô, é pipoqueiro pela seleção, não resolve jogo, sente a pressão, não sei o quê. 2015, 16, perde 2 Copas América em sequência, em 2 finais contra o Chile, disputas de pênalti, que ele perde pênalti, tem estátua manchada na Argentina, monumentos dele que foram ali vandalizados. E aí, do nada, ele vira essa chave, né? E ganha a Copa América no Brasil. Né? Antes ainda, ele perde uma Copa América no Brasil também, em 2019, que é humilhado pela seleção brasileira. Aquele show foi uma humilhação, assim. O Brasil, com um time muito alternativo, atropela os caras, com o show de Daniel Alves, Everton, Cebolinha, Gabriel Jesus e Firmino. Uma coisa, assim, muito inusitada, que o Brasil passa por cima, passa o caminhão em cima deles. E aí vira essa chave numa Copa América que ninguém dava muita importância, ninguém dava nada. Era para acontecer no Peru, não acontece por causa da pandemia. O Bolsonaro autoriza acontecer no Brasil, acontece em estádios vazios. Vai para o Maracanã, eles ganham. O Messi ganha o primeiro título pela seleção da história, em cima do Brasil, no principal palco do futebol mundial, com gol do Di Maria, que assim, Messi e Di Maria na seleção é uma coisa inerente à outra. Ano seguinte, Copa do Mundo. Acontece o que acontece, artilheiro da Copa fazendo 2 gols na final, convertendo o seu pênalti também, que era uma coisa que assombrava ele, né? Aquele pênalti perdido na Copa América contra o Chile. E aí ganha a finalíssima, ganha outra Copa América, e agora chega em uma outra Copa do Mundo. Parece que é tudo um roteiro. E chega nessa Copa do Mundo contra o bebê que ele deu banho em 2007, numa ação da Unicef de imigrantes na Espanha, sabe? Parece que é tudo um roteiro escrito, velho. Parece muito um filme a vida do Messi. E é absurdo, assim. Só tem que realmente admirar e, no nosso caso, torcer contra. E isso mostra tanto a longevidade do Messi, mas também o quão o Yamal já, não vou dizer precocemente, mas despontou tão cedo, assim, né? Para uma final de Copa do Mundo com 19 anos. Sendo o principal nome da sua seleção, também algo... tem esse choque, né, de realidades. E, cara, eu acho que um dos pontos também a destacar também da Argentina como eles têm feito frente, né, a gente reclama tanto, aos europeus, porque depois dessa final no Maracanã, né, que pelo amor de Deus, né, não era nem para acontecer essa competição aqui, e, enfim, deu no que deu, bateram a Itália, né, na finalíssima, batem a França, batem a Inglaterra, eles vão fazendo frente nessas grandes equipes europeias, né, que a Croácia que eliminou a gente, né, metendo 3-0 em 22. Croácia também, então realmente os caras mostrando a força do futebol sul-americano, né, a gente queria muito que fosse a gente, mas não é. Mas, voltando pro jogo, assim, agora da decisão de fato, vocês fariam mudanças, tanto se vocês fossem o De La Fuente, se vocês fossem o Scaloni, fariam mudanças ou manteriam os mesmos times da semifinal? Lembrando que o jogo contra a Inglaterra, o Scaloni coloca o Simeone, e na Espanha o De La Fuente mantém a mesma base, né, ainda com o Pedro do banco e o Fabián Ruiz titular. Eu manteria, mano. Não inventaria moda, não. Sinceramente, acho que voltaria para a Argentina com aquele meio de campo mais fortalecido, né? O Simeone é um cara importante sempre sem a bola, né? Quanto menos a bola tiver no pé dele, melhor. Ele agrega bastante ali, mas eu acredito que esse meio campo mais forte ele poderia ser uma opção melhor, até
combater um pouco esse meio campo da Espanha, que é o ponto forte da equipe, né? Lógico que o Depou não vem fazendo a melhor competição da vida dele, né? Não está muito bem, tanto que foi ele escolhido para sair do time para entrar o Simeone, mas acho que seria uma boa opção. Não acho que ele vai optar por outro nome também. Se ele for fortalecer o meio campo, vai ser com o Depou. E na Espanha a mesma coisa também, né? A gente até debatido do Baena, a gente falou que acho que o melhor seria manter o Baena, e o Cadu também comentou de manter a coesão e manter o Pedro Porro, né? Apesar da dificuldade. Legal que foi uma pergunta pertinente que o Pedro tinha comentado, que o Deschamps mudou o time para explorar isso, né? Ele põe o Barcola para explorar esse espaço nas costas do Pedro Porro, né? Que é um cara que é mais velocista, mais corredor, né? O Doué é o cara mais para espaço curto. Então, assim, eu também acho que era a opção correta e se mostrou muito correta, já que o Pedro Porro até fez um gol. Então, eu acho que é manter o time também, né? Acho que não nem pensar em Pedri, por exemplo, que não vem jogando tão bem e tal. Fabian Ruiz é um cara que fez mais uma partida, assim, absurda, assim, é gigante o Fabian Ruiz, junto com o Rodri, assim, mandaram no meio campo, então acho que não tem muito o que inventar ali, acho que só prestar atenção como vai ser o Cucurella, né? Talvez ele possa ser o cara responsável por grudar um pouco no Messi, né? E muito, muito curioso para ver isso, né? Porque o Cucurella, acho que defensivamente falando, acho que hoje é o melhor lateral do mundo. É impressionante, assim, como ele é insuportável de jogar contra. E assim, vai ter que ter alguém para grudar no Messi, né? Então acho que pode ser ele, até depende de como o Messi jogar, né? Porque o Messi nesse último jogo jogou de uma maneira diferente do que ele tinha apresentado até então no Mundial, né? Ele saía muito da área, ele ia buscar a bola lá nos volantes, coisa que ele não havia feito até então. Era sempre esse cara mais avançado. Aí nos últimos jogos a gente comentou que ele caía pela direita. Aí agora ele foi buscar o jogo lá atrás. Mas assim, certamente vai ter que ter alguém para perseguir ele, e não tem melhor perseguidor na Espanha e talvez no futebol hoje do que o Cucurella. Então, muito interessante para ver como é que vai ser esse duelo dos dois aí. Cara, é bem interessante isso que você falou do Messi. Eu tenho a percepção que se ele virar treinador, ele vai ser um dos melhores treinadores da história, assim. Porque poucas pessoas conseguem ler tanto um jogo igual a ele, cara. Mas é aquilo. Eu não sei se é muito porque ele se conhece e sabe o que ele pode fazer em determinadas situações, ou realmente é a questão do jogo, né? Ele sabe onde cada coisa tem que estar em cada posição do jogo para funcionar. É absurdo. É uma leitura que parece meio nata dele, né? É um dom mesmo. O mapeamento que ele faz em campo é sensacional, né? Por isso que dá para a gente até perceber isso, porque é notório. Você vê, antes de receber a bola, ele fica olhando o tempo inteiro para saber onde está cada jogador adversário, cada jogador, cada companheiro de time. Então é realmente sensacional. E sobre mudanças, cara, falar para vocês que eu daria uma ousada se eu fosse o De La Fuente. Eu acho esse meio-campo da Espanha, embora ótimo, eu acho que tem pouca pegada para um jogo contra a Argentina. A Argentina que provavelmente vai vir numa linha de 4 com Simeone, Paredes, McAllister e Fernandes, em determinado momento deve entrar o Depou. Eu acho que Olmo, Fabian Ruiz e Rodri, e o Baena, que também cai um pouco mais para o centro, eu acho que não tem essa pegada necessária. Se eu fosse o De La Fuente, eu entraria com Rodri e Zubimendi, o Fabian Ruiz mais centralizado junto com o Olmo. Eu entraria num 4-4-2. Aí o Yamal e o Oyarzabal lá na frente. Eu entraria um pouco mais assim para ganhar esse meio campo, para não deixar os caras terem superioridade numérica ali na faixa central, e principalmente por causa dessa disputa da segunda bola, né? Eu acho que é muito importante isso para a Espanha, povoar o meio campo, ganhar a segunda bola e ter a posse. E é justamente assim, não é nem para não deixar o adversário ter a bola, é para não deixar o Messi ter a bola, cara. Porque a Argentina com a bola é sinônimo de Messi com a bola, porque eles procuram Messi a todo momento. Eles vão tentar chegar lá. E a melhor maneira não é marcação individual no Messi, não é povoar o lado do Messi com uma marcação dobrada, é ficando com a bola e não deixar a bola chegar no Messi a partir disso. Você tem a bola, você controla o jogo, então você dá as cartas, sabe? Eu entraria nesse 4-4-2, mas eu não acho que ele deve mexer. Eu acho muito pouco provável que ele mexa, porque assim, funcionou contra a Bélgica, funcionou agora contra a França, e quando acontece isso, você repetir duas escalações, até um tanto quanto ousadas, né, de você
deixar o Pedro no banco, você fazer mudanças na lateral ao longo da Copa, e aí você conseguiu encaixar nessa reta final, numas quartas e semi funcionar, é muito difícil o treinador dar um estralo nele, ele mudar de ideia só para se adaptar ao adversário numa final. Então, eu imagino as duas equipes indo exatamente iguais, mas se eu fosse o De La Fonte, eu entraria com o Zubimendi no lugar do Baena, mas ele como um volante, né? Rodri e Zubimendi mais como volante, e Fabian Ruiz e o Olmo um pouco mais de liberdade para sair para o jogo. E aí lá na frente o Arzabal caindo um pouco mais para a esquerda, mas também um pouco mais centralizado. E o Yamal, mesma coisa, assim, para receber a bola na direita, mas com liberdade para fazer o facão e receber em profundidade. Se for, né, um jogo mais pegado, assim, de muitos combates, muitos duelos, que nem foi esse último entre a Argentina e a Inglaterra, eu olharia um pouquinho mais de carinho pro Gavi, assim, que eu vejo que é um cara que também gosta desse tipo de enfrentamento. O Assim. Gabi, ele é um jogador que tem pegada, né? Mas, assim, eu acho ele muito mole psicologicamente, cara. Então, esse é o problema dele. Eu acho que o meio-campo da Argentina ia comer ele, assim. Ia devorar a mente dele, cara. Não sei. Não imagino ele fazendo uma grande final de Copa do Mundo, sabe? Eu tenho um pouco mais de confiança no Zubimendi do que no Gavi. O Gavi diria até para entrar, assim, no jogo, não de titular. Mas eu acho que talvez, se a Espanha precisar de mais pegada, esse esquema que você falou é uma alternativa mesmo. Porque o Gavi, assim, já era para ele estar um pouco mais maduro, né? Hoje. Sim. Porque ele já surgiu na última Copa ele estava, né? Assim, a segunda Copa do Gavi. A gente esperava que ele ia dar um salto de maturidade que não aconteceu. Nem no Barcelona ele é titular 100%. Boa parte da temporada ele fica no banco, sabe? Então, e a gente esperava, quando ele surge, pô, é o novo Iniesta, não sei. É o novo Xavi, mais o Xavi, né? É o novo Xavi. É um cara que vai tomar conta do meio campo do Barcelona e vai ser titular por décadas, assim. Mas não é o que aconteceu, né? O Pedro surgiu mais com esse prestígio do que o Gavi. Sim, não, com certeza. É claro que também os caras são novos, o Gavi tem 21 anos, enfim, o Pedro também Pedro é muito jovem também. Mas a gente realmente esperava mais do Gavi, né? Então, segunda Copa dele. Mas eu também gosto dessa ideia de colocar um caçador aí no Messi, né? De, cara, não pode desgrudar do cara, porque a gente viu o que ele faz, mesmo com 39 anos, mesmo velho, mesmo, sabe? O desempenho talvez não seja o mesmo, mas o cara ainda decide. E você colocar o Cucurella, acho que pode ser uma das chaves do jogo mesmo. Ou deslocar mais alguém também, né? Porque claro que o Cucurella não vai conseguir acompanhar em todos os momentos, mas ter esse reforço eu acho muito importante também. Cara, vai ser muito interessante esse combate entre o Messi e o Cucurella, que é o cara mais irritante de todos os tempos, contra o cara menos abalável de todos os tempos, né? O Messi não sente provocação nenhuma, nunca sentiu. O Sérgio Ramos e o Pepe dava bicuda no cara o jogo inteiro. Ele ia lá e fazia um hat-trick no Real Madrid. E o Cucurella consegue tirar todo mundo do sério, velho. Cara, tem que pegar essa estatística, talvez seja um dos laterais que mais expulsou atacantes de todos os tempos. Que mais deu cartão amarelo para atacante, sabe? É absurdo, assim, tanto que os caras irritam, tanto que o Cucurella consegue provocar os caras e tirar os caras do sério. É loucura mesmo. Mais o Real Madrid e Barcelona, né? Acho que os catalães aí não estão em apoio ao Messi e o Cucurella aí representando o Real Madrid, já o novo reforço da equipe de José Mourinho. E a Catalunha vai estar torcendo para a Argentina, não tem jeito. Acho que isso aí não tem a menor dúvida. Os repórteres vão tudo lá e vão ver com eles mesmos, com os próprios olhos do que a Catalunha vai fazer pro Messi, né? Mesmo tendo o Yamal, né? Isso que é impressionante. Mas Messi é outro nível, né? O que seria do Barcelona sem Messi, né, cara? É uma grande pergunta, né? Uma grande pergunta. Antes do Messi, não tinha Champions. Quer dizer, tinha uma Champions, década de 90, 92. Depois, é verdade, teve o Ronaldinho ali, aquela equipe, mas... Ele era coadjuvante naquele time, né? Mas, assim, tava lá. Só assim, cresceu com o Messi, né? Exato. Messi. Mas então, vamos... Antes eu ia falar de palpites, mas eu sei que é muito cedo e tal, pra gente falar de premiações, né? Vídeo, o caso mais famoso, né? De Oliver Kahn, 2002, mas
um momento assim, a bola de ouro, vocês acham que mesmo se o grande favorito agora assim, o Mbappé é Messi, né? Vocês acham que mesmo se a Argentina perder a final, o Messi ganha ou fica com alguém da Espanha? A bola de ouro da Copa, tá? Só deixando claro, né? A bola de ouro temporada. Não, se a Argentina não ganhar, acho que não, mano. Acho que vai pra. Deve ir pro Rodri, ou dependendo se o Yamal comer a bola na final, pode ir para ele também. Eu acho que poderia ir pro Rodri, talvez. Acho que é o mais provável se a Espanha vencer, né? Mas essa é a sua opinião ou tipo, é o que você faria ou o que você acha que a FIFA vai É fazer? o que eu acho que vai acontecer. Ah, tá. Eu acho que eles vão dar pro Rodri o prêmio se a Espanha ganhar. Se a Argentina ganhar, aí é indiscutível, né? Cara, eu daria o prêmio pro Messi em qualquer uma das duas circunstâncias, assim. Uhum. A bola de ouro da Copa do Mundo, né? Ressaltando. Da bola do mundo, da Copa do Mundo. Se ele ganhar a Copa do Mundo, ele vai ganhar a bola de ouro. Ele vai virar o candidato forte. Já estão fazendo essa campanha. Eu não contesto tanto assim, porque é o que acontece em ano de Copa, né? A gente já sabe disso. É o que acontece em ano de Copa. Mas, assim, se ele não ganhar a Copa do Mundo, se o Messi não for campeão, é um absurdo se fizerem isso de dar bola de ouro da temporada para ele, cara. Aí é papo de encerrar a premiação, acaba com tudo. Cara, mas eu não duvido que... Se derem um The Best para ele também, acaba com a FIFA, fecha a FIFA. Vamos criar uma organização ali alternativa, porque seria... Eu não duvido que o jornalista, capitão de seleção, treinador, não vá votar no Messi. Depois que eles viram na Copa. Eu duvido muito. Eu acho que tem grandes chances aí. Jornalista, principalmente, né? Ah, sim. Se bem que o nosso é o Clebão, né? É verdade. Grande Cleber Machado. Aí, mano, eu queria muito saber como eles escolhem os jornalistas ao redor do mundo. Porque, tipo, o Cleber Machado nem é comentarista. Ele é narrador, não é um especialista, né? Mas ele já contou a história, que ele tava jogando um futebol aleatoriamente, tava o cara da France Football. Jogando fute. Meu Deus! Tava lá o cara da France Football, falou, você não quer votar aqui? Ele, tá bom. Eu voto. É literalmente essa história. Cara, mano, é uma bagunça mesmo, velho. É uma bagunça, velho. Meu Deus do céu. Agora, muito me surpreende o Clebão jogando bola, tá? Pô, absurdo. Só uma historinha aqui. Eu já trombei o Cleber Machado já na minha vida. Eu tava na praia e assim, tava lá em Riviera. E em Riviera tem vários bequinhos assim, você passar de uma rua para outra. E o bequinho ele faz meio que um zigue-zague. E aí você dá em outra rua, você sair de uma para outra. E aí eu tava lá com meu pai, tava carregando o cooler. E aí eu vejo um homem sem camisa, com o peito avermelhado, falou, não, beleza, Casão, é isso então. E era o Kleber Machado, velho. Na minha frente, assim, no bequinho. Só passei e falei, oi, e aí, Kleber? Ele, oi, e aí? E foi isso. Mas sensacional, velho. Short florido, peito peludo e um tanto quanto vermelho. E falando com o Casagrande, mano. Isso que é o mais inacreditável, sabe? Ele tava falando com o Casagrande, então não tinha nem dúvida que era ele. Sabe viver demais, Casão. Que isso. Sabe viver. Na praia. Tinha que ter tirado uma foto, pô. A gente mostrava aqui só pra nossa que ele tava no telefone, velho. É verdade, não dá pra incomodar. Não, tem razão. Fez bem. Mas aí, o nosso votante da bola de ouro da France Football. Vamos ver o que sai daí. Mas agora, vamos de palpites. Chegou a determinado momento aqui que a gente fica tenso, que a gente pensa, que a gente vai com o coração, vai com a cabeça mesmo. Argentina, até saiu. Nosso Cabernet até saiu daqui do nosso vídeo aqui, desistiu. Não quer nem dar palpite. Mas tá mutado. Cauizão não aguentou a pressão, tá com medo de vir a corte. Não quer fugir do corte, não. Não vai fugir do corte, não, rapaz. Vai estar aqui. Sentiu mesmo? Ou não vai? Tá com medo. Que temblas. Que isso, cara? Tem que jogar, tem que ter coragem pra jogar. Tira o Diniz. Mas aí, seleção da Copa, você comentou do Cucurella, acho que ele já tá na seleção, né? Eu acho que... Como é que vai acontecer? Cara, eu acho que... A não ser que ele fale na final. Será?
Talvez. Aí, mas eu colocaria, não sei quem eu colocaria, mas pra mim de garantida é ele. Já tava antes da final ele, o Pamecano, É. Messi, Mbappé. Cara, é que Haaland, perderam talvez. 16 avos, assim, mas um concorrente, assim, carismático ao Cucurella seria o Sidney Cabral, né? Pô, é verdade. À esquerda. Sidney Cabral, pode crer. Seria um concorrente maneiro, assim. Foi uma sensação da Copa e, pô, meteu um golaço contra a Argentina. Sim, Mas eu acho que seria até injusto colocar ele na seleção, porque jogou só 4 jogos, né? É complicado. 4 jogos e agora 8 é só metade, né? E vale ressaltar Cabo Verde, né? De novo, que os caras pararam as duas. Parou a Pô, Argentina nem tanto, mas exato. fez um grande jogo contra a Argentina e Espanha, as duas finalistas. Então, Pô, não assim, perdeu. Não perdeu nos 90 minutos. é verdade. Nos 90 Foi minutos não perder para a perdeu. Argentina só na prorrogação e a Espanha segurou 0-0 ali no tempo regulamentar. Mano, é uma campanha, assim, é absurda, cara. E poderia ter classificado contra a Argentina em um detalhe, sabe? Se segura um pouquinho mais, leva para os pênaltis. Ou se sai um gol ali também. Porque, da mesma forma que sai um gol de fora da área, um golaço, poderia sair outro ali, por que não, né? Com certeza. Poderia ter passado da atual campeã do mundo, uma seleção estreante em Copas e um arquipélago de 500 mil habitantes, cara. Uma coisa. É a história da Copa, né? Até a gente ter algo parecido de novo, eu acho que vai demorar muito, assim. Não... O Congo foi legal pra caramba também, Sim, Congo. mas o mais impactante, com certeza, foi Cabo Verde, né? Porque o Congo tem alguns jogadores já consagrados, né? O Ambissaca, por exemplo, pô, é um cara, o Bakambu mesmo, o atacante. Ixi, travou pra mim. Tá, só sobrou eu aqui. Agora voltou. Opa, voltou? Voltou. Você ia falar do Isa. Isso, também. Tem alguns jogadores consagrados ali, né? Cabo Verde não, eram todos desconhecidos e fizeram uma Copa do Mundo absurda. O homem está tentando voltar. Eu acho que a imagem confundeu mesmo. Talvez o microfone tá funcionando, né? Tá funcionando. Então, enquanto eu não cair, dá pra falar, velho, por enquanto. Mas Não, em breve, novamente. Não, então vamos. A gente fala aqui dos palpites. Bora. Porque você vai ser o primeiro, já que você tá fugindo aí. Tu vai ser o primeiro a falar. Cara, ó, vamos lá. Quanto vai ser? O cara fechou a câmera, velho, só pra Vamos não... de. Vamos, ó, França e Inglaterra, velho. Quer falar desse também? A gente fala? Vamos. Vai ser 3-0 pra França. O Mbappé vai ter que fazer 3 gols pra garantir a dele, né? Que a única pessoa que quer jogar esse jogo é o Mbappé. Verdade. O resto tá pouco se ferrando, né? E, cara, Espanha e Argentina. Vamos de 1-0 Espanha. Gol de Lamine Yamal. O homem. Gol do homem, 1-0. Cara, assim, antes de comentar, antes de dar o palpite de França e Inglaterra, quero deixar claro que eu sou completamente contra a existência do jogo de terceiro colocado. O jogo mais inútil de todos os tempos. Ninguém Cara, quer jogar essa bosta. Mano, eu acho ridículo, assim, existir, sabe? É realmente só para vender ingresso e vender comercial na transmissão. Não tem sentido nenhum, ninguém quer jogar, ninguém quer ver também. Eu lembro que o jogo do... que o único que a gente viu, né, que tinha o Brasil, foi Brasil e Holanda, foi contra o pós um 7-1 traumático? Foi. Mas eu não assisti o jogo, cara. Eu não quis ver o jogo. Cara, eu vi essa desgraça. Terceiro lugar, assim, uma coisa, sabe? Não tem por que existir, mano. Um jogo de consolação, assim. E contar partilharia é mais ridículo ainda. É completamente surreal, porque é literalmente um cara que tem motivos para jogar jogando contra um time que não tem motivo para jogar, enquanto o concorrente dele vai estar jogando a vida, sabe? Um jogo muito mais difícil de você fazer gol do que, por exemplo, o Mbappé contra a Inglaterra. Então, sou completamente contra. Dito isso... Mano, deixa eu perguntar rapidão. Opa. Se, tipo assim, a Espanha ganha, com o Messi não jogando nada, e o Mbappé rebenta lá contra a Inglaterra, Não. você acha que tem 0 chance dele ser o bola de ouro? Sabe por que eu pensei nisso? Eu só pensei por causa de 2000. Eu pensei por causa de 2010, tá? Só por causa disso.
porque o Forlan, ele vai muito bem, ele vai bem na Copa toda, né, no caso. Mas ele vai muito bem no jogo de terceiro lugar, que a Uruguai ganha da Alemanha, né? Ele faz um golaço, inclusive é o gol da Copa e tal. E ele é eleito o melhor jogador da Copa, se eu não tô enganado, tá? Não, ele foi mesmo, o Forlan. O Forlan foi o melhor jogador da Copa. Então, assim, a FIFA já fez isso, né? De, tipo, dar esse... Não tinha ninguém ali da Espanha que eles quiseram, né, apontar como o melhor e acabou sendo o Forlan, que foi eliminado na semifinal, né? Então, eu acho que pode acontecer. Devia ser o Villa ou o Iniesta, né? Pra ser justo, eu acho. Não, com certeza. Não, o Forlan fez uma baita Copa também, né? Não foi injusto, mas o Villa ficou com a bola de prata. Bola de bronze, não é injusto não é. Tipo assim, por exemplo, se acontecesse esse contexto que eu falei, eu acho que não seria injusto o Mbappé ganhar. Mas, de fato, eu acho que seria meio... Eu também sou igual a você, cara. Eu acho que terceiro lugar é um negócio... Acho que, sei lá, mano... O jogo de pré-sul-americana que tem agora, acho que vale mais tesão do que terceiro lugar. Torneio de clube não tem terceiro lugar, porque não existe isso, velho. Ridículo. A galera fala, por exemplo, das Olimpíadas, né? Que tem a medalha de bronze e tal, mas as Olimpíadas ela tem outro teor, tá ligado? O futebol tem um teor completamente diferente. O terceiro lugar, você tá se cagando pro terceiro lugar, cara. Não tem essa vibe, velho. Não, o futebol é um esporte à parte, né? Porque, assim, não tem como, velho. É um lugar onde você ser segundo colocado, às vezes é pior do que ser o quarto, que não tem nenhuma medalha. O sentimento, né, que traz. Quando você é o segundo colocado, o sentimento é muito mais de frustração do que de orgulho por ter chegado lá, né? Vídeo Argentina 2014. Ninguém falava, pô, não. Quando tinha a discussão Messi-Cristiano Ronaldo, nenhum fã do Messi falava, não, mas o Messi chegou numa final de Copa. Não. O fã do Cristiano Ronaldo falava, o Messi chegou lá e perdeu uma final de Copa. Porque é pipoqueiro, não sei o que lá. Então você vira alvo quando você chega numa final de Copa e perde, né? É completamente contrário de esportes olímpicos. Como, por exemplo, as lutas das Olimpíadas, o atletismo, quando você chega em segundo lugar, as competições de tiro ao alvo, tanto o arco e flecha quanto o tiro ao alvo mesmo. Se você é o segundo, é ótimo. Pô, é o segundo melhor do mundo. Agora, o futebol não é bem assim. Bom, meu palpite para o jogo de terceiro lugar da França e Inglaterra. Eu acho, cara, eu vou copiar o Cauê, eu acho que vai ser 3-0 França. Muito provavelmente 3 gols do Mbappé. E aí o Messi vai ter que fazer um hat-trick na final para igualar esses gols do Mbappé. E na final... Pô, eu posso ousar aqui? Posso meter o louco? Pode, opa. Assim, eu não acho que vai ser um jogo para isso, mas eu vou de 3-0 Espanha em cima da Argentina. Caramba! Eu vou de 3-0. Eu acho que, assim, a Espanha abre o placar, vai conseguir controlar ali o jogo, rodar a bola. Em determinado momento, a Argentina, com essa confiança toda, vai se mandar para cima e abrir muito espaço, e aí vai tomar 1, vai tomar 2, e a Espanha vai ganhar 3-0. Achei bem ousado, tá? Mas não acho que vai ser um jogo para 3-0, sabe? Eu acho que vai ser um jogo de contexto, e aí esse contexto vai levar ao 3-0. Mas partida equilibrada, pau a pau, e a Espanha levando. Cara, só dando um pitaco mais um último pitaco sobre terceiro lugar, que eu tava lembrando, né? Só vale quando é jogo, foi a última Copa, né? Croácia e Marrocos. Eu acho que tudo bem, né? E aí, realmente tem uma historinha aí. O de 2018 também, que foi Bélgica e Inglaterra? Foi importante pra caramba pra Bélgica também. Exato, mas é muito específico, né? O Brasil ali foi pra defender a honra, né? Tipo assim, mano, não vamos ser goleados de novo. Aí sai um pênalti com 1 minuto de jogo, você fala, meu Deus, vai ser de novo. Mano. A Holanda tirou o pé, mano. A Holanda tirou o pé naquele jogo. Mano, eu acho essa disputa de terceiro tão humilhante quanto o 7-1. Menos, mas bem humilhante, assim. Bem humilhante. Eu tava vendo esse jogo pela Band, eu tava o Nivaldo Preto, ele fala no gol do Wijnaldum, ele fala, não, me recuso a narrar. E ele não grita gol. Ação, cara. Cara, lá no meu condomínio tinha um maluco que ele comprou, o único ingresso da Copa inteira que ele comprou foi da disputa de terceiro e quarto. Ele torceu pro Brasil perder pra Alemanha pra ele ver o jogo do Brasil. Você acredita nisso, velho? Cara, que maluco foda. Mano, é muito ruim do coração, personalidade, velho. É muito ruim, mano. Esse é corajoso mesmo. Perder pra ele poder ver um jogo de Copa do Brasil, velho. Ele gostou do jogo, mano? Hã? Ele gostou do jogo?
Opa! Ah, nem perguntei depois. Deve ter gostado. Deve Né? ter adorado. Cancelou a amizade, né? Deve ter achado o máximo o Brasilzão tomando 3 no lombo. Pô, inacreditável, mano. Inacreditável. Nossa. Tem gente que é loucura. Não, eu vi. Tem gente que acontece isso de torcer contra. Fala também. A gente não vai deixar passar batida aqui também, né? Parabéns, Argentina, muito bom, mas cada vídeo que eu vejo assim aqui, principalmente em São Paulo, dos caras torcendo, que minha alma destrói, assim, dos caras torcendo. Eu já armo aqui, ó. Eu já armo a guarda aqui, ó. Não. E gente, pra mim, gente mais velha, assim, os caras viu o Brasil ganhar a Copa do Mundo, os caras viu até 94, 2002, os caras torcendo pra Argentina, mano. Isso aí não. Pra mim não é inacreditável mesmo. No meu cérebro, cara, a gente conversou em off, depois do último vídeo que a gente gravou, e alguém tem que fazer um estudo, cara. A imensa maioria é corintiana, que torce pra Argentina. Alguém tem que entender o que acontece, velho. É muito corintiano. Todas as pessoas que eu conheço pessoalmente que torcem pra Argentina sendo brasileiro, é corintiano. Todos. Sem exceção nenhuma. E quando você vê os vídeos também, a maioria fala isso. Não, que eu sou corintiano, eu me identifiquei com a Argentina, com esse estilo de raça, de acreditar até o último minuto, sofredor, não sei o quê. E aí quando o Tevez veio jogar no timão, a identificação bateu mais ainda, Mascherano e tal. É uma coisa de louco mesmo, velho. Nossa, Alô, fiel torcida, vocês são melhores que isso, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá, né? Mas, enfim, vamos dar meu palpite aqui. Eu acho que vai ser 4-0 França. Terceiro lugar, Inglaterra. Esquece Inglaterra. E na final, acho que vai dar os caras, infelizmente. De novo. 2-1. De virada. Pra encerrar a Copa, né? Do jeito que os caras estão fazendo toda a campanha. Ah, mano, se acontecer de novo, velho, eu vou virar aqueles malucos de teoria da conspiração, que o futebol tem roteiro, que os jogadores são atores, eles combinam o que vai acontecer. Cara, que ia ser uma loucura. Se é com gol do Messi ainda, aí... Não, acabou. Aí, gente... Aí já vem a vinheta da sessão da tarde, já. A música emocionante lá, tocando... anos 2000, não, é doideira. Mas sabe o que vai tocar? Esse rock agora. Porque a gente está indo pro fim. Falta só mais um vídeo pra gente encerrar a Copa, minha galera. Tá, bate a tristeza, mas vamos lá que a gente vai ver essa final ainda. A gente vai comentar tudo e você vai fazer o quê? Você vai de novo, se você não... Te deu oportunidade lá no começo. Eu vou te dar oportunidade no final agora. De se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e de seguir a gente no Instagram também, @tabelinhafute. Beleza? Se você não fez isso lá no começo, você vai fazer agora, por favor, né? Porque se você chegou até aqui, é porque você gostou. Então, por favor, faça isso, que assim o nosso trabalho ganha mais expansão, ganha mais divulgação, beleza? Se despedir do meu amigo Pepe, do meu amigo Cauê. Um abraço para vocês, meus queridos amigos. Valeu, Caduzão, valeu, Pepezão, valeu você que acompanha a gente até aqui. É isso aí, dá aquela moral pra gente lá no Instagram, no YouTube. Aproveita enquanto a gente ainda tá engateando pra já seguir a gente, já ser um fã, porque a gente tá crescendo, viu? Tá comentando lá, Caduzão, a gente tá crescendo, pegando lá, tamo engajando, então dá aquela moral pra gente lá. E bora acompanhar essa final aí, né? Tenta ser uma final espetacular, né? 2 times querendo aí ter a bola. Eu acho que certamente a seleção que vencer deve ser talvez a seleção pelo menos a mais vitoriosa do século aí, né? 2 Copas do Mundo e tal, Copa da América da Argentina, Copa América, Eurocopa da Espanha, então tende a ser um jogo excepcional e nós vamos estar acompanhando com os nossos próprios olhos, então muito animado para isso. Valeu, rapaziada, é nóis. Valeu, Caduzão, muito obrigado a você que nos acompanhou nessa resenha monstra, episódio muito bom de hoje. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like e vamos acompanhar essa final, essa disputa de terceiro lugar aí. A disputa de terceiro lugar eu só vou assistir para ver o que o Mbappé vai aprontar, para ver a fome do ditadorzinho francês. E a final, cara, vai ser um espetáculo. Tô bastante ansioso. Vou secar demais a Argentina. Vou deixar a promessa aqui, porque a gente tem que se agarrar em alguma coisa. Se a Espanha ganhar, fizer a boa, eu vou comprar uma camiseta da Espanha. E aí talvez eu personalize com o nome do gol. O nome do jogador que fizer o gol. É que tem alguns jogadores ali que eu jamais estiria o nome nas costas.
Ou, por exemplo, o Rodrigo. Jamais faria isso. Não. Embora ache um jogadoraço. E o Cucurella Sabe- também não. Acho muito chato. Só lembrando que em todas as finais que ele jogou, o Oyarzabal marcou, tá? Então, o nome é se ficar de olho aí. Cara, Mas- e é aquilo, né? É o Di Maria espanhol dando troco na Argentina, né? Mais ou Exato. menos assim. Mas é isso, né, galera? Tamo juntos. Até o próximo vídeo.